E aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Ademo Souza e você é bem-vindo aqui. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe um like, um comentário legal e compartilhe com seus amigos. Vamos falar hoje sobre Páscoa, né? A Páscoa tem origem pagã? Qual a diferença entre a Páscoa cristã, que é a Páscoa, e o Pessah, a Páscoa judaica? Vamos falar sobre isso. Vamos fazer uma abertura e já já voltamos. Vocês vão gostar muito. Fique aí, não sai daí não. E é isso aí, pessoal. Estamos de volta, né? Música linda, né? Esse prelúdio. Vamos começar a falar sobre a Páscoa, né? Eu sei que a maioria aí dos cristãos estão aí já na panelinha fazendo os vatupá, fazendo os peixes ali, né? Os frutos do mar, porque não come carne vermelha, a tradição católica. A evangélica come a carne vermelha, né? Alguns comem comida com sangue, a gente sabe disso, né? E a tradição judaica que um dia e meio atrás já está nos seus jantar, nos seus almoços, jantares, na verdade, ali de Pessah, que também fez ali suas comidas, né? Mas vamos aqui, antes de a gente falar do assunto, vamos botar invejinha aí, água na boca nas pessoas, as pessoas fazendo os nossos peixes aí, né? Não sou eu tô pegando o canal dos outros, mas é muito legal. E aí, muito bom, né? Para descontrair o vídeo. Sim, pessoal, vamos lá. No livro de Êxodo, no capítulo 12, a gente vai ver que Deus chama Moisés e Arão ali e vai falar sobre esta comemoração de Pessah, né? Então vamos lá, só para você entender. Então bora lá ler, né? Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividir com o vizinho. E aí vai dizendo, né? O animal escolhido será macho de 1 ano, tal, é um cabrito aqui. Aí vem aqui agora, ó. Passem então um pouco de sangue nas laterais das vigas superiores das portas da casa, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas, pão sem fermento. Não coma carne crua, nem cozida em água, mas assada. E aqui vai dizendo aqui. Aí cá embaixo, naquela mesma noite,
passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. E aí vem a parte 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Aí vai explicar aquela questão dos dias, né? Então, ele vai explicar ali o dia do mês de Nissan. E o mês de Nissan é o primeiro mês do ano. Então, será como se fosse janeiro pra gente, né? Adami, qual é o mês certo? É Abib, que é Nissan, abril, ou dezembro, ou janeiro? Não vai entrar nisso aqui agora, não. A gente vai empatar o nosso tempo com essas brigas teológicas. A gente vai falar sobre a instituição disso. Então, para os judeus, isso é um memorial perpétuo. Por isso que os judeus não deixam de fazer. Ah, Demo, mas Cristo é a nossa Páscoa, Cristo morreu. Sim, para os cristãos. Os judeus não pensam assim, porque para eles é um mandamento perpétuo, e perpétuo quer dizer para sempre, e que eles não podem deixar de fazer. Entendeu? Então, vamos lá. Esse memorial, essa festa simboliza a passagem do anjo da morte que levou os primogênitos, mas deixou vivo os primogênitos dos judeus e não dos israelitas, e não o dos egípcios. E também simboliza a saída, a passagem, a travessia ali, saindo do Egito, a libertação. Então, esse é o memorial. E se você for ler ali o versículo, vai falar que vai comer o pão sem fermento, o cordeiro. Então, dentro dessa Páscoa judaica, há simbolismos. Eu vou mostrar aqui um slide de uma família judaica comemorando o Pêssar. Tá aí a imagem, né? Família, né? Os pães sem fermento, parece um biscoitão, né? Ovos, folhas amargas, vinho, batata e por aí vai, né? Tá até aqui, ó. Ok. Então esses aí são os elementos da Pêssar. Muito legal, né? Então, essa festa aí, a Pêssar, ela tem simbolismo, né? De libertação, saiu do Egito, e que eles devem comemorar para sempre. Por isso que eles não vão deixar, não adianta os cristãos inventar coisa, brigar, eles não vão deixar de comemorar. Agora, o cristianismo, que tem um pezinho no judaísmo, que na verdade é uma das facções, uma das seitas judaicas, que tem em Jesus como Messias, e que saiu da sinagoga e que ressignificou todas essas festas, né, digamos assim. Eu estou falando a grosso modo, porque não vou tomar tempo aqui explicar sobre isso. O cristianismo também comemora a Páscoa, só que é diferente. Na Páscoa do cristão, o cordeiro é Jesus, não é o cordeiro de lá. Então Jesus é o cordeiro pascual. O vinho é o sangue de Jesus, né? E o significado já muda. É a passagem da morte para a vida, a ressurreição. Né? Jesus morreu e ressuscitou. A Páscoa é isso. É a nossa morte do pecado para vivermos com Deus, através do sangue de Jesus. É esse o simbolismo que o cristianismo traz.
Se a gente for pegar a literatura do Novo Testamento, aí Jesus comeu ali a última Páscoa com aquele discípulo. Então, para o cristão, ali é a última Páscoa que o judeu deveria fazer, que agora não tinha mais Páscoa. Porque o cristão não segue esse estatuto perpétuo. Primeiro, porque a maioria é gentil, não é judeu e não tem obrigação, e se comemorar, comemora errado. Né? Então, mas tem coisas legais. Também tem aquela mesa farta. Vamos ver aqui. Também tem alegria, a mesa farta, né? No cristianismo, na Páscoa cristã. Tem as comidas, porém as comidas são brancas, né? Não tem carne vermelha, né? E o pão não é mais o pão sem fermento e o vinho, né? Então, há diferenças no cardápio, né? Eu gosto muito desse cardápio aí. Então, no Novo Testamento a gente vê isso. Jesus diz que os discípulos deveriam fazer um memorial, assim como Deus falou que tinha um memorial lá, até que ele viesse. Né? Aí vem aquela pergunta, Delmo, mas é até quando ele viesse como? Até quando ele viesse depois da ressurreição, porque Jesus morreu, ressuscitou, então ele veio. E ali era para parar a Páscoa, ou para a comemoração da ceia do Senhor, que a turma confunde e chama de Santa Ceia. Não tem esse nome na Bíblia, não se chama Santa Ceia, é a ceia do Senhor. A Santa Ceia é a Páscoa? É e não é ao mesmo tempo. Né? Você não vai comemorar com a mesma intenção. E sim o sacrifício do Cordeiro, que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que ressuscitou para salvar você. Coisa que a Páscoa judaica não tem simbolismo. Não adianta você querer fazer um quebranche. Primeiro, o Messias dos judeus não é o Filho de Deus, que é o próprio Deus e que ressuscitou. Na verdade, o Messias, ele próprio faz sacrifício. Se a gente for ler a estrutura messiânica judaica, então não tem nada a ver. Parece que tem a ver, mas não tem. É um simbolismo que está ressignificado. Né? Mas, Adelmo, e de onde é que vem aí então os ovos de Páscoa? Os coelhos e por aí vem. É aí agora que está o pulo do gato. Não existe ovos, não é só fora da coisa não. Na cultura judaica existe ovos. Eu lhe mostrei na estante ali o jantar de Pêssar. E tem ovos. Tem ovos cozidos. Tem os ossos ali. Tem o cordeiro. Tem batata. Tem água com sal. Tem ervas amargas. Tem o alface. Tem o pão sem fermento. Agora, essa tradição dos ovos também vem de cultura germânica. Lembrando a vocês que esse mês de Nissan é o início da primavera. Olha que engraçado. Pra gente aqui no hemisfério sul, não tem muita coisa nem graça lá no fundo. Porque a gente não tá na primavera. Mas pra turma do hemisfério norte faz sentido. Por isso que eu falei. O Natal lá faz muito sentido. Mas aqui não faz tanto sentido que a gente viu em nenhuma outra situação. É igual a Páscoa. Porque na verdade a Páscoa é festejando a primavera. Você não sabia. Mas não foi os judeus que inventou, não. É uma ressignificação também dos judeus. Essas festas existem. Festa de colheita. Festa de plantação. Do calendário lunar, lunisolar. Entendeu? Você acha que foi os judeus que inventou? Essa festa já tinha no Egito, já tinha em outros locais. Todos aí já tinham essa festa. Porém, não significava isso que significou para os judeus. Se você conversar com rabinos e ler a literatura judaica, você vai perceber que eles vão dizer que sabe que é a ressignificação. O cristão quer bater o pé, que não, que o cristão também tem que ter um tempo. Então, nas culturas pagãs, digamos assim, lá, o que acontece nessas culturas? Nessas culturas,
tinha as deusas da primavera, ainda mais aquela Ostera, né? E a representação dela, que era uma deusa muito bonita, lá da primavera e tal, cheia de flores, e tinha o quê? A representação da vida, que é o ovo. O ovo representa a vida. O nascimento também. Não é só o cordeiro. O ovo e o coelho, porque você já sabe, né? Comprou 2 coelhos ali, você tá com a casa lotada de coelho, né? E é essa que é a questão. Essa que é a questão. Essa cultura, quando os cristãos vão se aproximando desse povo, tem que unir tudo isso, tem que fazer um sincretismo, e é assim que funciona. Adel, mas é pecado eu comer um ovo de Páscoa de chocolate? Não, não é pecado nenhum, não. É comercial, isso todo mundo sabe que isso é comercial. Que pecado tu vai cometer nisso? Lembrando que os ovos não é de chocolate. E sim, ovos que eram decorados, cozidos, e eram oferecidos ali até como oferendas à deusa, porque tinha chegado a primavera. Então, resumindo, são festas da colheita, que já existia no Egito, existia antes de judeus. O judeu só vai ressignificar para a finalidade deles. Muda uma coisa ou outra, mas não deixa de ser a mesma coisa. Quando você vai olhar todas as instruções judaicas, é uma festa dessa. Festa da cevada, da colheita disso, daquilo, porque é a primavera. E a primavera representa também a vida, o nascimento da vida. Agora, nós aqui no hemisfério sul, a gente não vê isso porque a gente não está na primavera. Quando chegar a nossa primavera, é que vai fazer sentido isso. Só que vai ser outra data. E nós que moramos aqui no sul da Bahia, nos trópicos, nem vê diferença. Por isso que eu falo que às vezes essas festas nem faz tanta diferença. Para eles fazem, pra gente não. Não é interessante? Aí agora você me fala, Delmon, eu como um cristão pentecostal que estou jogando tudo do judaísmo na igreja, você acha o quê? Você está errado. Não comemore a peça dos judeus. Primeiro, você não é judeu. Você nem sabe como fazer isso. Que não é só pegar um pão sem fermento. Não é assim que funciona. E você vai estar anulando tudo o cristianismo. Então, coma seu peixinho mesmo, coma sua carne normal e siga a tradição cristã. E o judeu siga dele. E a outra de lá de cima siga dela. É assim que vai ser. Né? Eu espero que vocês tenham gostado. Porque a gente precisa também entender isso. A maioria das festas judaicas, ela tem um fundamento ali na questão da colheita, da chegada do inverno, da primavera, do verão, os equinócios. E você não sabe disso. Tem calendários lunares e lunisolares. Você vê que o próprio nome é um nome babilônico, né? De Nissan. Então a gente tem que ter esse cuidado. A Páscoa judaica, então, começa nesse ano no dia 1º de abril e vai até o dia 9. Colidiu com a Páscoa dos cristãos, que começou agora, dia 3, dia 4 e dia 5, que é a Páscoa, né, da ressurreição, domingo de Páscoa. O do judeu não é obrigado a ser no domingo, como o do cristão. O dia tem mais tempo, começa antes e às vezes não bate na mesma data do mês, como bateu agora. Porque a gente segue o calendário que a igreja institui para que bata igual ao domingo. Coisa que os judeus não precisam fazer isso. Eles seguem outras questões. Quem é que está certo dos dois, Adelmo? Todos os dois estão ressignificando. Então eu fico no meu, que eu não sou judeu. E é isso aí. Deus abençoe a todos. Nada de briga com os outros. Vou ficando por aqui. Tchau.